Olá, bem-vindo. Meu nome é Mônica Koff e esse é um espaço para a gente conversar sobre liderança e gestão de equipes. A liderança, a gente costuma às vezes separar ou destacar em relação à gestão, mas não dá para a gente pegar uma moeda e separar uma face da outra. A moeda só tem valor quando junta, né, a cara e a coroa, as suas duas faces. Mesma coisa a liderança com a gestão. Então, aqui a gente sempre traz alguns assuntos que permeiam uma, permeiam a outra e que fazem com que a gente consiga impulsionar os resultados dos nossos negócios. E uma das coisas que realmente são muito relevantes é a ideia de propósito, que foi o nosso último tema. Então, se você não viu nada sobre isso, vá lá no outro vídeo e leia, tá logo acima desse aqui, escute lá, mergulhe um pouco, tire um tempo para pensar sobre o que é seu propósito. Você vai ver que a gente trabalhou com essas quatro esferas que aparecem aqui no slide, o que você ama, do que o mundo precisa, o que lhe pagariam para fazer, em que você é bom. E você vai ver que o propósito está ali, na interseção dessas quatro esferas. Dificilmente a gente vai sentar uma única vez e o nosso propósito virá claro em nossa mente. De jeito nenhum. Mesma coisa acontece com o propósito do nosso negócio ou o propósito que você quer assumir no cargo de gestão que ocupa numa organização. Você vai precisar ruminar isso algumas vezes. Se você nunca parar para fazer, nunca vai ter sentido, propósito. Aquilo que você faz passa a ser uma coisa automática, vazia, e você rouba de você a possibilidade de experimentar mais felicidade exatamente no seu trabalho, onde você passa as melhores horas do dia. Então, essa é uma conversa, a gente vai destrinchar um pouco mais, né, quais são os desafios quando a gente estabelece um bom propósito, que armadilhas que tem nesse caminho. E, então, eu te convido, se você não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. E aí, depois deixar aí o seu gostei, não gostei, e algum comentário. Você já botou no papel o seu propósito? Já pensou a respeito disso com mais cautela? Então, pensar propósito é, né, o que envolve pensar o propósito? Antes de mais nada, é perguntar para nós mesmos, o que me move? O que me faz, né, ir um pouco mais? Trabalhar uma, 2 horas a mais, né? Aceitar alguns novos desafios que eu não tenho certeza e eu vou me expor ao risco. O que me move? Isso é importante. E aí eu resolvi trazer alguns exemplos de propósitos, né, de diferentes profissionais. Ajudar funcionários e clientes a concretizar suas esperanças e realizar seus sonhos. Esse é um propósito que um gerente regional, né, de uma empresa compartilhou. Então, ele entende o foco que ele está ali para contribuir, é ajudar. Né? Só clientes? Não, também funcionários. E tem a ver com realizar esperanças, realizar, né, sonhos. E às vezes, um funcionário pode ter um sonho de aprender inglês, de fazer um curso de extensão, e a gente, às vezes, só a conversa, o monitoramento, ajudar a botar um próximo bom passo. E um bom passo, ele é bem descritivo, ele é bem mensurável, ele tem um prazo. E só de você dar esse suporte, que parece pouco, é muito. E ajuda de fato um funcionário a atingir um sonho diferente. E só de você sonhar junto, de você manter conversas, de você monitorar aquele avanço, é um grande suporte para que o sonho se realize. Né? Um sonho sonhado só, não é que ele é só um sonho e não vai se tornar realidade. Não, ele pode se tornar realidade se você for muito metódico, se você anotar, se você questionar junto com você, mas é mais demorado, é mais árduo esse caminho. Se você tem alguém, né, que bom se esse alguém pudesse ser seu chefe, com uma certa experiência, com a capacidade de criar pontes e facilitar esse seu caminho, você tende a experimentar mais felicidade. Então, o gestor experimenta melhor os resultados, é um funcionário mais comprometido. E um funcionário que se sente como profissional crescendo e aprendendo. Cliente, a mesma coisa. Então, você exercitar uma escuta,
atenta, é você se sintonizar com dores e esperanças, expectativas. Ver que tem um papel aqui de se ver muito nessa figura daquele que ajuda, né? Então, alguém que é um ajudante. O gerente de RH, ensinar, desenvolver, crescer e inspirar pessoas a fazer mais do que jamais pensaram ser possível. Quando um gerente pensa isso, lembra que esse é seu propósito, o seu dia de trabalho passa a ter um brilho, uma cor diferenciada. De certa forma, revê aí o seu cotidiano. Às vezes a gente acorda e, ao invés de experimentar, nossa, tem um dia a mais para ajudar, ou para ensinar, desenvolver, inspirar. Às vezes a gente acorda e fala, nossa, que saco, né? No entanto, quem quer acordar morto, né? O viver é uma possibilidade. Viver é sempre uma porta que se abre. Se eu consigo me energizar lembrando qual é o meu propósito e que hoje eu terei mais um dia de possibilidades de realizá-lo, eu mesmo me energizo. Essa é uma característica muito importante de um líder, de alguém que gera resultados diferenciados. Então, não é nem só o líder, aquele que influencia, é aquele que empreende a própria vida. Ele não espera que alguém venha despertá-lo, que alguém lembre a ele da relevância de seu papel. Não. Ele se lembra. Ele anota. Ele mesmo ajuda a deixar o seu dia mais significativo. Ele não espera que uma outra pessoa o faça. Não que ele não vá até fazer isso para mais pessoas, mas ele, com ele assume essa responsabilidade. Dar significado à própria vida, estabelecer novos desafios para si mesmo. Ele dá-se o significado de ser o capitão do barco de sua vida. Ele não transfere isso. Mais um exemplo de propósito, fazer a diferença para as pessoas à minha volta e usar a plataforma ao meu alcance para contribuir para o mundo. Esse é um CEO. Então, a gente tem exemplos aí de um gerente de RH, um gerente regional e um CEO de uma empresa que tem condição de pensar uma plataforma, de que tem condição de pensar que ele está contribuindo para o mundo. O alcance dele pode ser realmente diferenciado. E ele tendo esse alcance, ele não reduz, ele amplia o seu desafio, o seu propósito. Essa fazer a diferença às pessoas à minha volta. E é interessante porque esse CEO específico é alguém que pensa, reflete muito sobre essa ideia de propósito, sobre os níveis, né? O que é a própria vida. Então ele não foge da angústia que todos nós temos em relação ao do que vem depois, né? O que é o sagrado nessa vida? Ele busca esse sagrado. Então ele amplia até o seu olhar, né? Saindo só de medos, ansiedades, ou mesmo a necessidade de melhor planejar o seu cotidiano, mas indo além da própria vida que se toca, né? Indo além para a morte não deve ser o fim, não pode. Se nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, eu serei transformada. E eu quero influenciar até essa transformação. Então, aqui no propósito dele, a gente vê alguém que chama para si esse nível de responsabilidade. E mais um exemplo de propósito: ofertar oportunidades significativas de aprendizagem. Esse é o meu propósito. Então, essa é o meu compromisso. Por isso eu trabalho não só a parte de conteúdo, mas a parte de metodologia. Eu quero que seja significativo. E isso faz com que é combustível suficiente para me manter pesquisando, para me manter estudando, para me manter me aprimorando. Aquela alegria de testar algo novo, a alegria de correr um risco com isso. Então, há um planejamento, há uma busca para, né,
moderar esse risco, mas ao anseio de aprender, de correr o risco e saber que eu vou ter que refinar todo aquele produto, mas ao refinar eu melhor sirvo. E isso é o suficiente para me manter antenada, conectada com aquilo que eu faço. Então ficam aí, né, alguns exemplos, áreas distintas, mas aqui a gente vê algumas palavras, né, que podem ser conectar, elas são como imãs, que podem conectar você com aquilo que você mais ama, com aquilo que você é muito bom, com alguma coisa que você vê que também contribui para o mundo. Então, essas palavras, veja que é muito legal também, a gente tem exemplos de propósitos curtos. Esse é o ideal. Frases muito longas, textos muito confusos, acaba que você se perde. Então, busque sempre propósitos que sejam concisos, que tragam palavras que de alguma forma revelam um talento também que você tem. Quando a gente põe, por exemplo, esse primeiro, ajudar funcionários a concretizar, essa palavra já revela alguém que vai ser capaz de monitorar, acompanhar, planejar, assim como revisitar o funcionário ou o cliente a fim de garantir a realização de sonho. Então, aqui ela já traz embutido um pouco do habilidade que esse gerente específico tem. De novo, quando vem com palavras como inspirar, desenvolver, aqui já remete mesmo, e eu anseio, né, as pessoas fazer mais, a surpresa. Eu consegui realizar que eu achava alguma coisa que eu achava impossível. Isso faz com que essa gerente, ela é boa, é a habilidade dela. Identificar essa entrelinha do olharzinho quando fala, né? Não imaginava que eu ia chegar aqui. E cheguei, né? A facilidade, o compromisso dela mesmo estar envolvida num processo de aprendizagem para ela ensinar, dela entender parcerias, né, contratação, parcerias diversas, para ela gerar esse ambiente de aprendizagem, conversas que ela vai ter, né, diversas, de diferentes formatos, diferentes veículos para inspirar. Tudo isso faz com que ela se envolva, ela já mostra condições que ela quer se desafiar para atingir seu propósito. Mesma coisa, o último, quando pega lá, plataforma. Tem o que de tecnologia aqui, né? Então, pessoas à minha volta está muito além só do profissional. Já evidenciam uma pessoa que em diversas áreas da sua vida quer fazer a diferença. Desde família, né, até a comunidade, o trabalho voluntário na sua igreja, ele amplia. E a ideia de plataforma ao meu alcance mostra já um quê de tecnologia, mostra um quê desse pensamento mundo. Então, o meu olhar vai muito além das fronteiras do meu trabalho. Então, é interessante. E aí, busquem aqui, então, essa inspiração para melhor escrever o seu propósito. Há armadilhas nesse caminho, certamente. A primeira armadilha é procrastinar. Não, depois eu faço, isso é bobagem. Eu já sei qual é o meu propósito. Coloca por escrito. Faz muita diferença, muita diferença. Põe por escrito, deixa ali para você poder olhar e ruminar, refletir sobre ele. Então, vamos falar um pouco, além desse primeiro, né, do colocar por escrito, vamos falar de alguns outros cuidados que você deve ter. Armadilhas nesse caminho. Então, primeiro, a armadilha, o propósito surge numa súbita revelação. Não vai acontecer. A busca por sentido, na verdade, é um trabalho contínuo. Dificilmente a gente pode... Lembra lá daquele propósito de gerar esse impacto, né, das pessoas no mundo? Só um CEO de uma grande empresa, que é o caso, vai pensar mundo, né? Senão essa palavra mundo não vai aparecer no seu propósito. Então, a cada etapa, e a gente consegue imaginar, né, esse profissional ao longo de sua carreira refinando o seu propósito. Então, não é que o propósito muda subitamente, não é isso. Mas ele vai refinar, você vai sentir a necessidade de revisitá-lo, tornando ele às vezes mais conciso, às vezes tornando ele mais amplo, às vezes mudando, porque as fases nossas da vida faz com que isso seja necessário. Então, é um processo contínuo.
demandará tempo, persistência, reflexão. Por isso é importante botar por escrito. Porque se só tiver na sua mente, você, na verdade, está procrastinando, deixando para lá. E é algo que é tão relevante, algo que pode inspirar tanto outras pessoas, só pelo simples fato de você ter se dedicado em alguns momentos, né, na semana, para pensar um pouco que sentido, como eu quero usar a minha vida, os meus talentos, aquilo que eu amo, para tornar o mundo, a vida das pessoas um pouco melhor. Então, dê esse tempo. Segunda armadilha. Um propósito envolve necessariamente uma atividade nobre, né? Atividades nobres. Será? Será que necessariamente? Dificilmente, né, pessoal? Se isso fosse verdade, todos nós precisaríamos trabalhar com caridade, assistência médica, a fim de encontrar um propósito ou um sentido na vida. O que, felizmente, não é verdade. Então, não está só nisso. Praticamente toda atividade você pode colocar um propósito. Então, a necessidade da persistência e da reflexão. No entanto, não é preciso salvar vidas para encontrar significado e propósito no que fazemos. Isso é possível em todo tipo de trabalho. Então, que maravilha. E é claro, a gente está falando principalmente de trabalhos lícitos, né? Eu vendo arma de forma clandestina. Então, às vezes é interessante você repensar o que faz. E dar a si mesmo a chance de contribuir positivamente para o mundo, né? Não, meu negócio é tráfico de drogas. Talvez esteja num bom momento de você repensar a sua história. Cheguei até aqui, mas agora que eu estou aqui, onde eu estou, e calhou de eu estar escutando isso, talvez eu possa redirecionar a minha vida para algo que seja mais frutífero. Se é fato que a gente colhe o que planta, talvez eu queira plantar coisas diferentes. E dar a mim mesma a possibilidade de contribuir positivamente na vida do outro. E aí a terceira armadilha. Meu propósito precisa ser grandioso, amplo alcance, tipo aquele pacto no mundo. Não. Até que ponto precisa ser ambicioso, profundo, grande? Pessoal, não precisa. O ideal é, ao contrário, até é começar simples. Pensa no impacto que pode causar nas pessoas próximas a você. Às vezes, até é isso, é tocar a pessoa pela minha serenidade. Nossa, né? Tocar as pessoas pela minha serenidade. Talvez, se você colocar ainda, esse é o meu propósito, e você trabalha na área de TI, né? Desenvolve plataformas, né? Que fantástico você poder fazer isso. Uma das etapas mais difíceis, árduas no processo de desenvolvimento de um software, de uma nova plataforma, é levantamento de requisitos. É você conseguir exercer uma escuta que faça com que a sua plataforma permeie, ela tenha plena adesão a um bom processo que está definido dentro da outra área, né? E aí, você exercer a serenidade e, com isso, uma escuta, esse anseio de realmente permear, de realmente atender, né? É fantástico. Então, você pode gerar é, enormes ganhos dentro da sua área. É impressionante, né? Comece com o que lhe dá energia, alegria, com o que move você. Então, o importante aqui talvez seja mesmo começar. Procurar sempre que seja simples, então alguma coisa que está próximo a você, as pessoas mais próximas. Tira de lado esse negócio ambicioso, profundo, grande. Os exemplos dados eu acho que são bastante elucidativos e inspiradores, então procure por ali. E aí a ideia é, quais são as palavras no seu cotidiano, quando a gente fala serenidade, inspirar, o que conecta você? Talvez até você já tenha recebido alguns feedbacks no trabalho, que você é uma pessoa assim, assado, ou que você traz essa ou aquela energia, ou esse ou aquele habilidade, talento. Reflita sobre elas. Qual delas faz você rir assim, satisfeita, como se tivesse sido
descoberta, né, em alguma coisa que você gosta. Pense sobre isso. Bem, no nosso outro vídeo, a gente trouxe essas duas montanhas, né, que muitas vezes tem o Shalacor fala num livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, que essa primeira montanha que a gente costuma subir profissionalmente, ela é muito vendida para a gente desde a infância. Filho, trabalhe arduamente, estuda, você vai ganhar dinheiro e vai ser feliz. E é o que é feito, né? E a gente acaba, às vezes mais rápido, às vezes um pouco devagar, alcançando pela persistência esse sucesso profissional e financeiro. Só que não só o que o autor, né, desse Coração do Negócio falou, né, que pô, ficou meio vazio, hein? Eu cheguei aqui nesse topo e está meio ruim, é o que o Robert Joly traz. Não pode ser só isso. Aí ele viu que era necessário subir a segunda montanha, que envolve essa reflexão sobre propósito, sobre família, sobre comunidade, sobre fé, filosofia. Então é aquilo que vai fazer sentido não só quando eu subir a montanha, ao longo de toda a jornada. Ao longo de toda a jornada. O propósito é isso, ele não traz a felicidade lá no fim. Ele traz a felicidade ao longo de toda a jornada. O que várias pesquisas da neurociência têm trazido é quando a gente tem um propósito, a gente tem mais energia. Isso impacta até a nossa saúde, nossos resultados, não no amanhã, no agora, para a gente fazer, realizar. Para a gente também exercitar gratidão. Então, é alguma coisa que preenche de sentido e não de vazio, como é o caso da primeira montanha, toda a nossa jornada. Então, eu vou ser feliz não depois, é já. E esse sentido e essa felicidade, desde Aristóteles, já era trazida como mais perene. Então, esse é o convite. Veja como muda a perspectiva, né, para o agora. E às vezes a gente fala de sucesso profissional e tal. Gente, nem sempre. A gente conhece vários casos também de excepcionais profissionais, porque foram fiéis à sua ética, aos seus valores, que foram boicotados, que não conseguiram subir essa primeira montanha. Mas eles viveram a segunda, o tempo inteiro. Eles foram fiéis, né? Ao seu propósito, aos seus valores, ao que eles queriam contar que realizaram, ou aquilo que eles não fizeram, exatamente porque não quiseram se corromper. E às vezes até eles foram brutalmente boicotados, às vezes até mesmo perseguidos. Então eles não experimentaram sucesso e reconhecimento profissional. Ainda assim, traziam essa felicidade de ter sido leais a si mesmo. Mas se a gente não reflete sobre o que é relevante para mim, eu posso até me trair, eu posso acabar experimentando muita angústia sem nem saber por quê. Porque eu nunca pensei sobre quão relevantes são os meus valores, a minha ética, né? A minha ética até é um negócio não tão legal, porque é a ética, né? Então é importante eu refletir sobre isso. Bem, é isso. Espero que tenham gostado, né, dessa conversa. Deixa aqui seu comentário, o que acharam dos exemplos, o que já pensou de propósito para você mesmo. E aí a gente conversa ainda um pouco mais. Valeu então, pessoal. Um abraço e até a próxima.